Resolução número 466, de 11 de dezembro de 2013. Objetivo: estabelece procedimentos para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, usando da competência que lhe conferem os incisos 1º e 10º, do artigo 12 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e conforme o Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003, que dispõe sobre a coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, SNT, considerando o disposto no inciso 3º do artigo 22, nos incisos 1º e 2º do artigo 123 e do inciso 5º do artigo 124, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. Considerando a conveniência técnica e administrativa de que as vistorias de veículos obedeçam a critérios e procedimentos uniformes em todo o país. Considerando as proposições do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria DENATRAN número 246 de 2012, nos termos da Deliberação número 126 de 2012 do CONTRAN. Considerando o disposto no artigo 311 do Código Penal. Considerando o que consta nos processos administrativos números 80.045, 476, 2010, 99, 80.045, 316, 2012, 10, 80.004, 41, 96, 2012, 25, 80.001, 29, 71, 2013, 64 e 80.020, 00, 15, 32, 2013, 98, resolve. Artigo 1º. Esta resolução estabelece procedimentos para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular a ser realizada pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, habilitada para a prestação dos serviços de vistoria veicular. Parágrafo 1º. A habilitação para a realização do serviço de que trata esta resolução constitui atribuição dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal poderão exercer diretamente a atividade de vistoria de veículos automotores por meio de servidores públicos especialmente designados. Capítulo 1º. Das disposições preliminares. Artigo 2º. A vistoria de identificação veicular, por ocasião da transferência de propriedade ou de domicílio intermunicipal ou interestadual do proprietário do veículo, é de responsabilidade dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal e poderá ser realizada por pessoa jurídica de direito público ou privado previamente habilitada. Parágrafo 1º. A emissão do laudo único de vistoria de identificação veicular será realizada exclusivamente por meio eletrônico e só terá validade no âmbito do Sistema Nacional de Trânsito se registrado no Sistema de Certificação de Segurança Veicular e Vistórias, SISVS, mantido pelo DENATRAN. Parágrafo 2º. A vistoria de identificação veicular tem como objetivo verificar: primeiro, a autenticidade da identificação do veículo e da sua documentação; segundo, a legitimidade da propriedade; terceiro,
se os veículos dispõem dos equipamentos obrigatórios, e se esses estão funcionais. Quarto, se as características originais dos veículos e seus agregados foram modificados e, caso constatada alguma alteração, se esta foi autorizada, regularizada e se consta no prontuário do veículo na repartição de trânsito. Parágrafo 3º. Os equipamentos obrigatórios são aqueles previstos pelo Código de Trânsito Brasileiro, CTB, resoluções do CONTRAN e portarias do DENATRAN. Parágrafo 4º. É vedada a realização de vistoria de identificação veicular em veículo sinistrado com laudo pericial de perda total. Artigo 3º. Havendo habilitação de pessoa jurídica pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, para a realização de vistoria de identificação veicular, deverá o DENATRAN conceder o acesso ao SISCSV. Parágrafo 1º. O acesso de que trata este artigo será realizado por intermédio do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado e do Distrito Federal contratante, que ressarcirá ao DENATRAN os custos referentes aos acessos à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, RENAVO pelo SISCSV, nos termos da regulamentação a ser editada pelo DENATRAN. Parágrafo 2º. A pessoa jurídica habilitada pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal somente poderá operar em vistoria de identificação veicular após a concessão do acesso ao SISCSV, cabendo ao órgão ou entidade responsável pelo credenciamento a fiscalização da conformidade dos serviços prestados. Capítulo 2º dos requisitos para a habilitação do exercício dos serviços de vistoria de identificação veicular. Artigo 4º. Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal promoverão a habilitação da pessoa jurídica de direito público ou privado para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular, mediante cumprimento dos seguintes requisitos. Primeiro, documentação relativa à habilitação jurídica. Item A. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos da eleição de seus administradores, devendo constar do objeto social a atividade exclusiva de vistoria de identificação veicular, excetuando-se as pessoas jurídicas de direito público que se dediquem à atividade de ensino e pesquisa técnico-científica. Item B. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. Item C. Cópia da lei de criação, em se tratando de pessoa jurídica de direito público. Segundo, documentação relativa à regularidade fiscal, trabalhista e econômico-financeira. Item A. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ. Item B. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, se houver, relativo à sede da pessoa jurídica, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual ou estatutário. Item C. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede da pessoa jurídica, na forma da lei. Item D. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. Item E.
Comprovação, na forma da lei, de regularidade na entrega da Relação Anual de Informações Sociais, RAIS ao Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. Item F. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do título 7º da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei N. 5.452 de 1943, item G. Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data inferior a 60 dias, contados da data do início do processo administrativo de habilitação, acompanhada de prova da competência expedida por cartório distribuidor. Terceiro. Documentação relativa à qualificação técnica. Item A. Comprovação de possuir em seu quadro de pessoal permanente, vistoriadores com qualificação comprovada por meio de certificado ou diploma de conclusão de curso de treinamento em vistoria de identificação veicular, regulamentado pelo DENATRAN. Item B. Licença ou alvará de funcionamento, com data de validade em vigor, expedido pela Prefeitura do município ou pelo Governo do Distrito Federal. Item C. Comprovação de canal aberto de ouvidoria ou serviço de atendimento ao consumidor. Item D. Apólice de seguro de responsabilidade civil profissional, segurada no valor de R$ 500 mil e em vigor durante o prazo de validade do contrato de exercício dos serviços de vistoria de identificação veicular, em nome da contratada, para a eventual cobertura de danos causados ao consumidor pela pessoa jurídica habilitada. Item E. Comprovante de quitação do seguro contratado. Item F. Comprovação da atuação exclusiva no mercado de vistoria de identificação veicular, mediante certidão emitida pelo órgão competente e cópia do contrato social vigente. Item G. Declaração de abster-se de envolvimentos comerciais que possam comprometer a isenção no exercício da atividade de vistoria de identificação veicular, assinada pelo representante legal da pessoa jurídica. Quarto. Documentação relativa à infraestrutura técnico-operacional. Item A. Projeto atual aprovado e registrado pelo município e fotos atualizadas do estabelecimento, identificando a existência de local adequado para estacionamento de veículos, com dimensões compatíveis para realizar as vistorias de identificação veicular em áreas cobertas, possibilitando o desenvolvimento das vistorias de identificação veicular ao abrigo das intempéries, sendo vedado o uso de estruturas provisórias. No caso de veículos pesados, com peso bruto total superior a 4.536 kg, as vistorias de identificação veicular poderão ser realizadas em área descoberta no pátio da empresa. Item B. Deter controle informatizado através de tecnologia de biometria para a emissão do laudo único padronizado pelo SISCS e demais exigências técnicas determinadas por regulamentação específica do DENATRAN e descritas no manual do sistema, em especial relativas à segurança, identificação e rastreabilidade. Item C. Certificado de Sistema de Qualidade, padrão ISO 9001 de 2008, com validade atestada pela entidade certificadora, acreditada pelo Inmetro ou signatária de acordos internacionais de reconhecimento mútuo no campo da acreditação. Parágrafo 1º.
a apólice de seguro de responsabilidade civil profissional e o certificado ISO 9001/2008 devem ter caráter individual e intransferível, não sendo aceitos apólices de seguros e certificados coletivos. Parágrafo 2º. Caberá ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal regulamentar as demais características da infraestrutura técnico-operacional, em relação ao disposto no inciso 4º deste artigo. Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, no ato da habilitação da pessoa jurídica de direito público, poderão dispensar o cumprimento dos requisitos dispostos neste artigo, com exceção da documentação descrita na alínea D do inciso 1º, na alínea A do inciso 2º, nas alíneas B, C e G do inciso 3º e nas alíneas A e B do inciso 4º, do presente artigo. Parágrafo 4º. Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal poderão deixar de exigir o disposto no inciso 3º, alínea F deste artigo, quando a habilitação referir-se à pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Parágrafo 5º. É proibida a participação de sócio ou proprietário de pessoa jurídica habilitada para a prestação de serviços de vistoria veicular, que exerça outra atividade empresarial regulamentada pelo CONTRAN ou DENATRAN. Artigo 5º. A área de atuação para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular será determinada pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, observado o município sede da pessoa jurídica e as circunscrições regionais de trânsito, CIRETRAN. Parágrafo único. O órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal poderá, a seu critério, estender, precariamente, quando solicitado, o âmbito de atuação da pessoa jurídica habilitada para município ou região de determinada CIRETRAN que não disponha de meios próprios para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular ou na qual não haja pessoa jurídica habilitada para a localidade, desde que a CIRETRAN esteja vinculada à mesma autoridade executiva de trânsito. A extensão da área de atuação perde efeito quando ocorrer habilitação de pessoa jurídica para o município. Capítulo 3º. Das competências. Artigo 6º. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal: primeiro, publicar no Diário Oficial do Estado ou Distrito Federal o extrato do contrato de prestação de serviços de vistoria de identificação veicular celebrado com pessoa jurídica de direito público ou privado. Segundo, disponibilizar, permanentemente e em destaque, no seu sítio eletrônico, a relação atualizada das pessoas jurídicas habilitadas para a atividade de vistoria de identificação veicular, incluindo nome, endereço, telefones para contato, CNPJ, área geográfica de atuação, prazo de vigência do contrato e nome do preposto responsável. Terceiro, informar ao DENATRAN a relação de empresas que podem executar a atividade de vistoria de identificação veicular, com nome, endereço, CNPJ, prazo de vigência do contrato e nome do preposto responsável. Quarto, monitorar e controlar todo o processo de vistoria de identificação veicular, inclusive a emissão do laudo e qualquer documento eletrônico disponível na Central CISCS.
seja quando realizada por meios próprios ou por meio de pessoa jurídica de direito público ou privado, utilizando-se de tecnologia da informação adequada que realize a integração dos dados necessários, conforme regulamentação específica do DENATRAN. Quinto, fiscalizar, anualmente, a pessoa jurídica habilitada no exercício da atividade de vistoria de identificação veicular, in loco e por meio do SISCSV, independentemente de solicitação do DENATRAN ou de notificação judicial ou extrajudicial, podendo requisitar documentos, esclarecimentos, e ter livre acesso a todas as instalações da empresa. Sexto, zelar pela uniformidade e qualidade das vistorias de identificação veicular. Sétimo, advertir, suspender ou cassar a pessoa jurídica habilitada nos casos de irregularidades previstas nesta resolução, informando antecipadamente ao DENATRAN, por meio de ofício, a data de início e término da imposição da penalidade. Oitavo, celebrar o instrumento jurídico necessário, com a autoridade policial competente, para acesso às informações registradas no SISCSV e prover os meios para a disponibilização dessas informações eletronicamente. Nono, comunicar à Polícia Civil do Estado e do Distrito Federal qualquer identificação veicular suspeita de fraude ou irregularidades, na forma do disposto no artigo 311 do Código Penal. Décimo, cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares da atividade de vistoria de identificação veicular. Artigo 7º. Compete ao DENATRAN, depois de informado pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, o rol de empresas habilitadas aptas a executar a atividade de vistoria de identificação veicular. Primeiro, disponibilizar, em sítio eletrônico, a relação atualizada de pessoas jurídicas habilitadas para a atividade de vistoria de identificação veicular, com nome, endereço, CNPJ, prazo de vigência do contrato e nome do preposto responsável. Segundo, cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares da atividade de vistoria de identificação veicular. Terceiro, fiscalizar, quando motivado e a qualquer tempo, a atividade de vistoria de identificação veicular, no que se refere ao acesso ao SISCSV, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, podendo, para isso, firmar convênios ou acordos de cooperação técnica e informar aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal caso haja constatação de infração passível de punição ou qualquer irregularidade. Artigo 8º. Compete à pessoa jurídica de direito público ou privado habilitada para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular. Primeiro, prestar serviço adequado, na forma prevista nas resoluções, normas e regulamentos técnicos aplicáveis à vistoria de identificação veicular. Segundo, atualizar o inventário e o registro dos bens vinculados à contratação da pessoa jurídica. Terceiro, cumprir as normas técnicas pertinentes à atividade de vistoria de identificação veicular. Quarto, permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, aos equipamentos e às instalações integrantes da vistoria de identificação veicular, aos registros operacionais e aos registros de seus empregados. Quinto, manter atualizada a documentação relativa à regularidade fiscal, nas esferas municipal, estadual e federal, permitindo aos encarregados da fiscalização livre acesso aos documentos comprobatórios. Sexto,
Comunicar previamente ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal qualquer alteração, modificação ou introdução técnica capaz de interferir na execução da atividade de vistoria de identificação veicular, e ainda, referente aos seus instrumentos constitutivos, bem como a decretação do regime de falência. 7º. Informar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal as falhas constatadas na emissão dos laudos de vistoria de identificação veicular. 8º. Responder civil e criminalmente por prejuízos causados em decorrência das informações e interpretações inseridas no laudo de vistoria de identificação veicular, salvo aquelas oriundas do banco de dados BIM, RENAVO, RENAMO, independentemente do limite da apólice de seguro prevista no artigo 4º desta resolução. 9º. Comunicar imediatamente à autoridade policial quando detectar veículo cuja identificação seja suspeita de fraude ou irregularidades insanáveis, para fins de apuração criminal. 10º. Comprovar, anualmente, perante o órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, o cumprimento dos requisitos de habilitação fixados nesta norma. Parágrafo 1º. O serviço adequado previsto no inciso I deste artigo corresponde àquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade e cortesia na sua prestação. Parágrafo 2º. A atualidade compreende a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. Parágrafo 3º. A pessoa jurídica de direito público ou privado habilitada somente poderá emitir laudos de vistoria de identificação veicular referentes às placas de veículos dos municípios abrangidos por sua habilitação, ou a serem transferidos para os respectivos municípios. Capítulo 4. Das sanções administrativas aplicáveis às empresas habilitadas. Artigo 9º. A pessoa jurídica de direito público ou privado habilitada para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular sujeitar-se-á às seguintes sanções administrativas, conforme a gravidade da infração e sua reincidência, aplicadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal a que estiver vinculada, observada a ampla defesa e o contraditório. Primeiro, advertência por escrito. Segundo, suspensão das atividades por 30, 60 ou 90 dias. Terceiro, cassação do credenciamento. Parágrafo 1º. A aplicação das sanções de suspensão das atividades por 30, 60 ou 90 dias acarretará, automaticamente, a suspensão do acesso ao SISCS pelo respectivo tempo. Parágrafo 2º. As irregularidades serão apuradas junto aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, mediante processo administrativo, observando-se a legislação aplicável, bem como o direito à ampla defesa e ao contraditório. Artigo 10. Constituem infrações passíveis de advertência por escrito. Primeiro, apresentar, culposamente, informações não verdadeiras às autoridades de trânsito e ao DENATRAN. Segundo, registrar laudo de vistoria de identificação veicular de forma ilegível ou sem oferecer evidência nítida. Terceiro, preencher laudos em desacordo com o documento de referência. Quarto, deixar de prover informações que sejam devidas às autoridades de trânsito e ao DENATRAN. Quinto,
Manter não conformidade crítica aberta por tempo superior a 30 dias ou outro prazo acordado com as autoridades de trânsito e com o DENATRAN. Sexto, deixar de registrar informações ou de tratá-las. Sétimo, praticar condutas incompatíveis com a atividade de vistoria de identificação veicular. Artigo 11º. Constituem infrações passíveis de suspensão das atividades por 30 dias na primeira ocorrência, de 60 dias na segunda ocorrência e de 90 dias na terceira ocorrência. Primeiro, reincidência de infração punida com aplicação de advertência por escrito. Segundo, deixar de exigir do cliente a apresentação de documentos obrigatórios previstos na legislação de trânsito. Terceiro, emitir laudo de vistoria de identificação veicular em desacordo com o respectivo regulamento técnico. Quarto, realizar vistoria de identificação veicular em desacordo com o respectivo regulamento técnico. Quinto, emitir laudos assinados por profissional não habilitado. Sexto, deixar de armazenar em meio eletrônico registro de vistoria de identificação veicular, não manter em funcionamento o sistema de biometria e outros meios eletrônicos previstos. Sétimo, deixar de emitir ou emitir documento fiscal de forma incorreta. Oitavo, utilizar o quadro técnico de funcionários sem a qualificação requerida. Nono, deixar de utilizar equipamento indispensável à realização da vistoria de identificação veicular ou utilizar equipamento inadequado ou de forma inadequada. Décimo, deixar de conceder, a qualquer tempo, livre acesso às autoridades de trânsito e ao DENATRAN às suas instalações, registros e outros meios vinculados à habilitação, por meio físico ou eletrônico. 11º, utilizar pessoal subcontratado para serviços de vistoria de identificação veicular. 12º, deixar de manter o seguro de responsabilidade civil profissional. Artigo 12º. Constituem infrações passíveis de cassação do habilitado. Primeiro, reincidência da irregularidade punida com aplicação de sanção administrativa de suspensão das atividades por 90 dias. Segundo, realizar vistoria de identificação veicular fora das instalações da pessoa jurídica habilitada. Terceiro, fraudar o laudo de vistoria de identificação veicular. Quarto, emitir laudo de vistoria de identificação veicular sem a realização da vistoria. Quinto, manipular os dados contidos no arquivo de sistema de imagens. Sexto, repassar a terceiros, a qualquer título, as informações sobre veículos e proprietários objeto de vistoria. Artigo 13º. Além das infrações e penalidades previstas nos artigos anteriores, será considerada a infração administrativa passível de cassação do habilitado, qualquer ato que configure crime contra a fé pública, a administração pública e a administração da justiça, previstos no Decreto-Lei 2848 de 1940, e atos de improbidade administrativa previstos na Lei N. 8429 de 1992, em especial a ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e interesse público. Artigo 14º. Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal poderão suspender cautelarmente,
sem prévia manifestação do interessado, as atividades de vistoria de identificação veicular da pessoa jurídica de direito público ou privado, motivadamente, em caso de risco iminente, nos termos do artigo 45, da Lei nº 9.784 de 1999. Artigo 15º. A pessoa jurídica cassada poderá requerer sua reabilitação para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular depois de decorridos 2 anos da aplicação da penalidade. Artigo 16º. As sanções aplicadas às pessoas jurídicas habilitadas são extensíveis aos sócios, sendo vedada a participação destes na composição societária de outras pessoas jurídicas que realizem as atividades de que trata esta resolução. Capítulo 5º. Das disposições finais e transitórias. Artigo 17º. No caso de alteração de endereço das instalações da pessoa jurídica habilitada, esta somente poderá voltar a operar após a vistoria prévia do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado e do Distrito Federal. Artigo 18º. Os modelos de requerimento e os demais formulários necessários à instrução do processo administrativo de habilitação da pessoa jurídica serão padronizados em ato específico do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Artigo 19º. O laudo de vistoria de identificação veicular terá validade somente se emitido, monitorado e controlado por meio do SISCS, nos termos da legislação vigente e atendidos os requisitos técnicos e funcionais especificados em portaria do DENATRAN. Parágrafo único. Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal promoverão sua inscrição no DENATRAN para a integração das pessoas jurídicas habilitadas com o SISCS, conforme regulamentação específica do DENATRAN. Artigo 20º. As empresas credenciadas em vistoria de veículos, e as unidades de gestão central, UGC, credenciadas pelo DENATRAN, permanecerão habilitadas no SISCS até a data da entrada em vigor desta resolução, ou até o término do prazo de vigência do credenciamento, vedada a prorrogação, ou o que ocorrer primeiro. Parágrafo único. As empresas credenciadas como unidades de gestão central, UGC pelo DENATRAN, no curso da vacatio legis desta resolução, somente poderão exercer suas atividades junto às empresas credenciadas em vistorias de veículos, ECVs credenciadas pelo DENATRAN. Artigo 21. Esta resolução entra em vigor em 1º de julho de 2014, quando ficará revogada a Resolução CONTRAN número 5, de 23 de janeiro de 1998 e o artigo 1º da Resolução CONTRAN número 282, de 26 de junho de 2008.